Mesmo com a colonização de Portugal, o Brasil conseguiu conquistar a sua própria independência em 7 de setembro de 1822. Após esse marco histórico, o nosso país se desenvolveu do seu próprio jeito, aprimorando várias culturas, crenças, comidas e modais de vida, entre outros. Porém, você já parou para pensar de como seria o desenvolvimento do nosso país, o Brasil, se ele tivesse sido colonizado pela França e não por Portugal? Bom, antes de começarmos a falar sobre como o Brasil seria se tivéssemos sido colonizados pela França, eu vou falar um pouquinho sobre como era a França no século XV. O século XV foi marcado pela monarquia francesa, por ser uma das principais da época. Por ter participado das grandes navegações e ter grande poder, era uma das principais e maiores. Eles tinham poder e grande prosperidade. Uma das suas maiores heranças é o Palácio de Versalhes, vindo de Luís XV, que era chamado de Rei Sol. Na América Latina, os franceses ocuparam regiões das Antilhas e das Guianas, empreendendo um tipo de exploração voltada à produção açucareira e a utilizando de mão de obra escrava. Na região norte, os franceses se fixaram na região do Quebec, Louisiana, Golfo do México e Mississippi. O tipo de colonização empreendido era semelhante à das 13 colônias inglesas, isto é, era uma colonização efetiva de povoamento. Várias atividades econômicas, como caça, pesca e extração de madeiras, integravam o cotidiano dos colonos franceses. Se tivéssemos sido colonizados pela França, muito provavelmente eles fariam com os índios o que fizeram com os negros da África. Ou aqui teria uma demanda maior de escravos, já que os franceses eram donos de algumas colônias africanas. Então usariam o Brasil para o seu interesse próprio econômico e para ganho de recursos daqui. E nossos recursos só poderiam ser exportados para os franceses. Fariam os índios de escravos, levando-os para os outros lugares para trabalharem como mão de obra escrava. Muitas coisas seriam diferentes, como a nossa cultura, ela seria influenciada pela deles. Nossa culinária seria parecida, como por exemplo as comidas típicas de lá, essas que estão aparecendo aí para vocês na tela. Falaríamos a sua língua, ou seja, francês, e utilizaríamos a sua moeda, o euro. Bom, com isso concluímos que se o Brasil tivesse sido colonizado pela França, muito provavelmente eles teriam utilizado os índios como escravos, já que os franceses eram donos de algumas colônias africanas. E o nosso país seria utilizado para exportação. Eles teriam pegado nossa matéria-prima para levar para outros países ou até mesmo levar para o país deles. E as coisas de hoje em dia seriam totalmente diferentes, como a nossa cultura e a nossa culinária. E a gente falaria o francês e usaria a moeda deles. Tchau, gente!